E a temporada dos bancos está quase completa, né? A temporada de publicações por parte das instituições financeiras, o Itaú, o Bradesco, o BTG, que tiveram crescimento no lucro no segundo trimestre. E, por outro lado, o Santander teve uma retração dos ganhos e dos grandes bancos. Falta agora apenas o Banco do Brasil, que deve divulgar seus números amanhã. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Flávio Conde, que é analista da Levante Investimentos. Flávio, seja muito bem-vindo. Bom dia, é um prazer receber você aqui no Money. Bom dia, Victor. Prazer é meu. Flávio, eu queria começar perguntando sobre esse cenário, né? Temos 4 bancos e histórias diferentes. Santander com resultado operacional em queda de 45%, Bradesco aumentando em 16% seu lucro, mas preocupado com a inadimplência. Temos o Itaú saudável, com ROI de 24,3%, BTG também impulsionando seus ganhos, mas a gente acompanhou principalmente na publicação de Santander, Itaú e Bradesco cenários pelo menos leituras divergentes em relação ao cenário de endividamento e a concessão de crédito, né, um pouco mais arriscado, menos arriscado, aumento de provisões. Eu queria entender, agora que a gente tem esses 4 bancos privados já com resultados na praça, que tipo de consolidação, mais do ponto de vista estrutural, macroeconômico e sobre o setor financeiro, a gente consegue fazer nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento, a gente vê nos 3 bancos de varejo, os 3 maiores do país, aumentos diferentes na inadimplência. O Santander foi o que mais sofreu, porque ele teve que aumentar a provisão para devedores duvidosos em mais de R$ 1 bilhão. E com isso, o lucro líquido dele caiu 20% em relação ao primeiro trimestre desse ano. Foi uma queda acentuada. Então, ele está sofrendo, está mudando o presidente, o Gilson, que era da B3, está entrando, e ele vai ter um trabalho difícil e árduo de arrumar essa parte da inadimplência do banco. Mas eu tenho plena confiança nele, ele fez um trabalho excelente na B3, também deve fazer no Santander. No Bradesco, os resultados foram muito bons, foi o 10º trimestre consecutivo de crescimento de lucro líquido. Marcelo Noronha, que entrou no banco em final de 23 e mudou alguns vice-presidentes que vieram de outros bancos e instituições, está fazendo um ótimo trabalho, o banco está muito bem. E o banco está fazendo agora um aumento de capital de até R$ 10 bilhões para investir em tecnologia, o que é muito positivo. O Itaú continua sendo, dos grandes bancos, o mais rentável, o ROI dele é bem elevado e ele conseguiu manter nesse trimestre. O Itaú também tem a melhor concessão de crédito, porque enquanto o Bradesco tem uma inadimplência acima de 90 dias em torno de 4,2, o Itaú tem 1,9, que é metade, ou seja, é uma inadimplência bem baixa. E como você disse, o desempenho dos 3 foi díspare. Amanhã deve sair Banco do Brasil, e no Banco do Brasil é onde está a maior preocupação do mercado. Por quê? O Banco do Brasil é o principal emprestador, financiador do crédito agrícola no Brasil. Para vocês terem uma ideia, a carteira de crédito dele é em torno de R$ 450 bilhões, enquanto nos outros 3 bancos gira entre 50 e 100 bilhões de reais. Então, o Banco do Brasil ele se favorece quando o setor agrícola está indo muito bem, mas ele é prejudicado, como foi em 25 e vai ser agora mais ainda no segundo trimestre de 26, com o setor agrícola em dificuldade. Porque o setor teve aumento de diesel na época da colheita, que foi nos meses de abril, maio e junho, quando a guerra realmente acelerou o preço do petróleo. Então, você vai ter esse problema do agricultor que já estava com uma margem de lucratividade baixa, vai ter uma margem menor ainda e pode ter atrasado alguns pagamentos de empréstimos para o Banco do Brasil. Então, amanhã à noite, a atenção é total na parte de provisão para devedores duvidosos do Banco do Brasil, especificamente para o setor agrícola.
Já o BTG é um banco de investimentos, teve um resultado excelente, e o banco BTG ele foi muito inteligente alguns anos atrás, quando ele criou a área de corporate lending, ou seja, empréstimo para as empresas, e acelerou, porque nesse trimestre, por exemplo, o investment banking, que era a primeira área do banco, a receita caiu anualmente 46%, que foi para 420 milhões. Em compensação, o corporate lending, empréstimo para pessoa jurídica, aumentou 18,7%, e o consumer finance and banking aumentou 37%. Por enquanto, o BTG tem o melhor resultado de todos, apesar de não ser um banco de varejo, ser um banco de investimentos, que normalmente no mundo inteiro o banco de investimento tem um retorno sobre o patrimônio líquido maior do que o banco de varejo. Flávio, e se a gente olhar conjunturalmente novamente, o que a gente consegue projetar, principalmente para os próximos trimestres, pensando nessas, evidentemente, especificidades de cada um, a exposição a linhas, né, e a credores mais ou menos perigosos, né, mais ou menos arriscados, evidentemente esse aumento do nível de provisão. Novamente, consolidando isso com um cenário macroeconômico ainda bastante adverso, a gente hoje tem essa leitura da inadimplência em alta e também o cartão de crédito como um grande vilão dessa inadimplência. Temos a liberação de crédito direcionado, inclusive, no balanço de riscos do próprio Banco Central. Toda essa conjuntura jogando agora para frente, né? Não observando esses balanços que já foram publicados. O que a gente pode esperar do comportamento do setor financeiro como um todo, pensando, evidentemente, nessas especificidades, né? Você falava sobre o Banco do Brasil, que tem, evidentemente, características muito diferentes dos três bancos de varejo e também do Banco de Investimentos BTG Pactual. Mas queria jogar um pouquinho a nossa conversa para o futuro. Então, para o terceiro trimestre, que é o trimestre que a gente está vivendo, eu espero um resultado parecido com o do segundo, ou seja, inadimplência ainda em alta, aumentando muito pouco, ficando igual à parte acima de 90 dias. Para o banco de investimentos, para o BTG, eu espero um resultado parecido também, o que foi o segundo trimestre desse ano. Agora, o que eu olho mais é 2027. Eu espero 2027 com inflação menor e juros menor. É fundamental para os bancos que a Selic caia na direção dos 12%. A Selic de 15 ou 14,5 não faz diferença nos resultados, mas uma Selic de 12%, que é um cenário factível para daqui a 12 meses, vai ajudar os bancos a recuperar seus resultados, principalmente com a queda na inadimplência. E também, no caso do BTG e outros bancos de investimentos, eu espero para 2027 melhores resultados ainda, principalmente no investment banking, por conta da definição do novo presidente ou a continuação do Lula. O cenário, seja quem for o presidente, tende a ser melhor. Correlacionando o custo de obtenção de capital, evidentemente as taxas também cobradas pelas instituições financeiras, comportamento do spread bancário, também dá para a gente jogar para o futuro, com essa leitura também de uma Selic talvez menos restritiva ao fim de 2026, no início de 2027, dá para a gente colocar isso também nessa equação, o custo do capital e também a perspectiva de um incremento na concessão de linhas de crédito? Eu acho que o incremento não vai acontecer tão cedo, porque os bancos vão trabalhar muito mais na redução do endividamento. Tem esses programas do governo federal que são muito importantes, Desenrola 1, Desenrola 2, tem também agora o programa para os adimplentes. Então, os bancos devem ter
um crescimento mais modesto na parte do crédito, mas vão trabalhar bastante, e isso é saudável, na redução da inadimplência. Eu acho que a chance do ano que vem a gente ter uma queda na inadimplência acima de 90 dias é muito grande, e isso vai permitir que o lucro dos bancos sejam melhores ainda, principalmente do Santander, em 2027. Curioso, Flávio, que a gente tem estratégias diferentes entre os bancos de varejo para limpar as suas carteiras. Um aumenta a provisão, outro a rever exatamente as linhas do estágio 3. E eu queria entender exatamente esse contexto sobre essa arrumação da casa em ambiente interno, o que evidentemente também é exposto pela publicação desses resultados. Então, os bancos já estão migrando para créditos de menor risco e spread menor. Eles estão preferindo ir para financiamento imobiliário, consignados e mesmo essa reestruturação de dívida do que se arriscar. Então, a gente vê uma seletividade bem maior em 2026, e isso deve continuar em 2027, ao mesmo tempo que as linhas menos arriscadas tendem a crescer bem. Conversei com o Flávio Conde, analista da Levante Investimentos. Flávio, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Vitor, eu que agradeço você e a CNN. Forte abraço, até mais.